Ok, gente. Preciso contar uma coisa que tá me deixando sem dormir. Moro em Fortaleza, numa rua meio caótica perto do Mercado São Sebastião. E sempre curti garimpar tranqueiras em feiras. Tipo relógios antigos, vines, essas coisas com vibe de outra época. Mas o que aconteceu com um rádio que comprei no mercado tá mexendo com minha cabeça. E eu juro que não tô inventando. Alguém já passou por algo assim? Tô precisando de ajuda para entender isso. Era um sábado de novembro, aquele calor infernal do Nordeste. Fui pro mercado São Sebastião, onde tem de tudo: peixe, tempero, roupas usadas e umas barracas de quinquilharias que parecem saídas de um filme velho. Numa delas, vi um rádio antigo, daqueles de madeira, com botões giratórios e uma antena torta. Era pesado, com um visor de vidro meio amarelado, tipo dos anos 60. O vendedor, um cara com cara de quem já viu de tudo, disse que era relíquia e pediu R$ 50. Não sabia se funcionava, mas achei que podia consertar ou usar como decoração. Levei. Cheguei no meu AP, um estúdio pequeno, terceiro andar, com vista para um terreno baldio, e coloquei o rádio na mesa da sala. Limpei a poeira, que parecia grudada há décadas, e liguei na tomada só para testar. Para minha surpresa, o troço acendeu. O visor deu um brilho verde fraquinho, e saiu um chiado baixo, como o rádio mal sintonizado. Girei o dial, procurando alguma estação, mas só pegava estática, pensei. Beleza, tá quebrado, mas fica bonito na estante. Então, do nada, o chiado parou, e uma voz veio do alto-falante. Era uma mulher, falando baixo, com a voz tremendo, como se tivesse com medo. Alguém me ouve? Por favor, me ajuda. Fiquei paralisado, olhando para o rádio. A voz repetia como um loop. Alguém me ouve? Por favor, me ajuda. Não era rádio FM, não era AM, não era nada que eu conhecesse. Girei o dial para ver se mudava, mas a voz continuava, clara, mesmo com o chiado voltando. Desliguei o rádio da tomada, e o silêncio voltou. Meu coração estava disparado. Que caralhos foi isso? Pensei. Tentei ignorar, fui tomar uma água, liguei a TV para me distrair. Mas cara, eu não conseguia parar de olhar para o rádio. Ele estava lá, quieto, mas parecia, sei lá, vivo. Resolvi testar de novo, só para provar que era minha cabeça. Liguei e a voz voltou, no mesmo tom, na mesma frase. Alguém me ouve? Desliguei rápido, com as mãos suando. Pensei em jogar o rádio fora, mas já era tarde e o mercado estava fechado. Deixei ele na mesa e fui dormir, trancando a porta do quarto, porque, tava me dando um cagaço danado. Por volta das 3 da manhã, acordei com um chiado baixo. Levantei, confuso, e percebi que vinha da sala. O rádio estava ligado. Não só ligado, mas a luz verde do visor piscava, e a voz da mulher agora dizia algo diferente. Você tá aí, eu sei que tá. Meu estômago gelou. Eu tinha certeza que tinha tirado ele da tomada. Fui até a sala com o celular na mão e vi o cabo solto no chão. O rádio estava funcionando sem energia, e a voz continuava, agora. Depois que o rádio ligou sozinho às 3 da manhã, fiquei parado na sala, olhando para aquele troço como se ele fosse explodir. O cabo estava no chão, solto, e a voz da mulher continuava, lenta, cantando. Você tá aí, eu sei que você tá. O visor verde piscava, e o chiado parecia pulsar, como se o rádio tivesse um coração. Peguei o cabo, só para confirmar, e sim, estava desconectado. Como é que aquele negócio estava funcionando? Meu primeiro impulso foi quebrar o rádio, mas algo me parou. Talvez medo, talvez curiosidade idiota. Não sei. Desliguei a tomada da parede, só para garantir, e voltei para o quarto, trancando a porta. Não dormi mais. Passei o resto da noite no celular, com a lanterna ligada, pesquisando sobre rádios antigos e qualquer coisa que explicasse isso. Encontrei uns fóruns de colecionadores, mas nada sobre rádios assombrados. Então, num grupo local de Fortaleza no Facebook, achei um post velho, de 2018, de um cara falando sobre um rádio que comprou no mesmo mercado. Ele dizia que ouviu vozes pedindo ajuda e jogou o rádio fora depois que começou a falar o nome dele. Os comentários riam, chamando o cara de louco, mas um usuário anônimo escreveu: esse rádio vem da casa da Rua do Cajueiro, não mexe com ele. Meu AP fica a 2 quadras da Rua do Cajueiro. No dia seguinte, estava exausto, mas resolvi investigar.
Fui até o mercado de novo, procurando o vendedor. A barraca estava lá, mas o cara não. Um outro feirante disse que ele só aparece aos sábados. Perguntei sobre o rádio e o feirante fez uma cara estranha, como se eu tivesse falado algo proibido. Moço, essas coisas velhas às vezes trazem história que não é para mexer, ele disse, e mudou de assunto. Voltei pro AP com um nó na garganta. O rádio estava lá, na mesa, quieto, mas parecia que me olhava. Sei que é loucura, mas juro que o visor estava mais brilhante, mesmo desligado. À noite convidei minha amiga Larissa para vir em casa. Precisava de alguém para me dizer que eu não estava ficando maluco. Mostrei o rádio, contei tudo, e ela riu achando que era brincadeira. Deixa eu testar, ela disse, girando o dial. O chiado voltou e a voz da mulher apareceu de novo. Alguém me ouve? Larissa congelou, o sorriso sumindo. Caio, isso não é normal. Antes que eu pudesse responder, a voz mudou. Não era mais um pedido de ajuda. Era meu nome. Caio, você tá aí. Eu vejo você. Larissa gritou e largou o rádio, que caiu no chão, mas a voz não parou. O cabo estava solto e o rádio continuava funcionando. Larissa correu para a porta, dizendo que não ficava mais um segundo ali. Tentei acalmá-la, mas cara, eu estava tão apavorado quanto ela. Depois que ela foi embora, peguei uma chave de fenda e decidi abrir o rádio. Talvez tivesse um chip, uma bateria, qualquer coisa que explicasse. Dentro, só tinha fios velhos, válvulas empoeiradas e um cheiro forte de queimado. Mas, no fundo, preso com fita, tinha um pedaço de papel. Estava amarelado, com uma frase escrita à mão. Ela te ouve. Não responde. O rádio ligou sozinho de novo. E a voz agora era um sussurro, quase rindo. Caio, você abriu. Agora eu sei onde você tá. Eu não sei como explicar o que aconteceu depois, mas estou escrevendo isso com as mãos tremendo. Depois de abrir o rádio e encontrar aquele bilhete, ela te ouve, não responde. E ouvir meu nome sendo sussurrado, como se a voz soubesse exatamente onde eu estava, eu surtei. Joguei o rádio numa caixa, tranquei no depósito do prédio e tentei fingir que nada disso era real. Mas, cara, o rádio não ia me deixar em paz. E o pior é que acho que nunca vou me livrar disso. Naquela noite, depois de trancar o rádio no depósito, voltei pro AP e me tranquei no quarto. Liguei a TV, o ventilador, qualquer coisa para abafar o silêncio. Mas, lá pelas 3 horas, o chiado voltou. Não era alto, mas parecia dentro da minha cabeça, como se o rádio tivesse me seguido. Levantei, suando frio, e fui até a sala. Meu celular, que estava na mesa, estava ligado, mostrando uma tela estática, como um rádio velho. E a voz veio, clara, do celular. Caio, você não pode me esconder. Desliguei o celular, tirei a bateria, mas o chiado não parava. Era como se a voz tivesse pulado do rádio para qualquer coisa com eletricidade. Desci pro depósito, decidido a acabar com isso. A caixa estava lá, mas o rádio estava ligado, o visor verde brilhando tão forte que parecia queimar. A voz agora não falava meu nome. Era um grito, longo, cheio de raiva, que fez as lâmpadas do depósito piscarem. Peguei uma marreta do zelador e comecei a bater no rádio. O vidro estilhaçou, as válvulas explodiram e os fios pegaram fogo. Mas no meio da fumaça, vi algo que não consigo esquecer. Uma mão, pálida e ossuda, saindo dos cacos, tentando agarrar o ar. Recuei, tropeçando, e o grito virou um riso, baixo e cruel, que ecoou pelo prédio. Corri pro AP, mas as luzes do corredor estavam apagadas, e o elevador não funcionava. Enquanto subia as escadas, ouvi passos atrás de mim, lentos, como se algo me seguisse. Cheguei na porta, e o símbolo do bilhete, um círculo com linhas tortas, estava riscado na madeira, brilhando como se fosse feito de brasa. Dentro do AP, a TV estava ligada, mostrando estática, e a voz dizia: Caio, você me trouxe para cá. No canto da sala vi uma sombra, alta, com olhos brancos que não piscavam. Não era só uma sombra. Era ela, a mulher do rádio. E ela sorria como se soubesse tudo sobre mim. Não sei como, mas consegui pegar minha mochila e fugir. Fui para casa de um amigo e ele me deixou dormir no sofá. No dia seguinte, voltei com ele pro AP. E o rádio não estava mais lá. A porta estava sem o símbolo.
e a TV funcionava normalmente. Mas desde então, toda noite, às 3 horas, ouço um chiado baixo, mesmo sem rádio ou TV por perto. E pior, meu espelho às vezes mostra uma sombra atrás de mim, só por um segundo, antes de sumir. Moro numa vila pequena no interior da Bahia, tipo um lugar onde todo mundo se conhece, e a maior emoção é a festa de São João. Sou adolescente. Passo o dia na escola ou ajudando na mercearia dos meus pais. Mas desde o último mês, uma coisa está acontecendo na rua de casa, e eu juro que não estou inventando. É sobre um poste de luz na esquina, e a sombra que aparece quando ele pisca. Alguém já viu algo assim? Tô começando a achar que não é coisa da minha cabeça. Tudo começou numa noite quente, daquelas que o ventilador só espalha ar quente. Eu tava voltando da casa do meu amigo Júnior, lá pelas 10 horas, andando pela rua principal da vila. A rua é de terra batida, com uns poucos postes de luz que mal iluminam. O poste da esquina da minha casa sempre pisca. Tipo, desde que eu era pequeno, minha avó dizia que era coisa da rede elétrica antiga, mas nunca consertaram. Naquela noite, estava passando por ele quando a luz piscou, apagando por uns segundos. Foi aí que vi a sombra. Não era a minha sombra. Eu estava parado, segurando o celular com a lanterna ligada. Mas a sombra no chão se mexeu. Era alta, magra, com braços compridos que balançavam, como se tivesse vida própria. A luz voltou e a sombra sumiu. Fiquei olhando para o chão, pensando que era só cansaço, mas meu coração estava disparado. Corri para casa, tranquei a porta e não contei para ninguém, porque, né, quem ia acreditar num adolescente falando de sombras? Na noite seguinte decidi testar. Peguei a bicicleta e fui até o poste lá pelas 11 horas, quando a vila tá quieta. A luz piscou de novo e a sombra apareceu, mais nítida. Dessa vez, parecia imitar meus movimentos, mas com um atraso, como se estivesse me estudando. Levantei a mão e a sombra levantou a dela, mas os dedos eram tortos, tipo galhos. Quando a luz voltou, vi algo pior. O poste tinha uma marca, como se alguém tivesse riscado com faca. Era um símbolo estranho, tipo uma cruz com um círculo no meio. Não estava lá antes, eu juro. Fui para casa, mas não dormi direito. Passei a noite pensando na sombra e no símbolo. No dia seguinte, perguntei para o meu avô, que mora na vila desde sempre, se ele sabia de algo sobre o poste. Ele ficou quieto, com uma cara que nunca vi, e disse: "Não mexe com essas coisas, menino. Tem história que é melhor esquecer." Ele não quis explicar, mas me disse para não ficar na rua à noite. Agora, toda vez que passo pelo poste, sinto um frio na espinha, e o pisca-pisca tá ficando mais frequente, como se o poste soubesse que tô lá. Depois de ver aquela sombra no poste e o símbolo riscado, eu não conseguia mais passar pela esquina sem sentir um arrepio. Meu avô me mandou ficar longe, mas não explicou nada, e isso só me deixou mais curioso. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que doesse na alma de medo. Mas, cara, o que descobri tá me fazendo repensar tudo e agora não sei se tô seguro nem dentro de casa. Na noite, depois de falar com meu avô, peguei minha lanterna e fui até o poste de novo, lá pela meia-noite. A vila estava tão quieta que dava para ouvir os grilos a quilômetros. O poste piscou, como sempre, e a sombra apareceu, mais clara que antes. Dessa vez, ela não imitava meus movimentos. Ficou parada, com os braços compridos balançando, como se estivesse esperando. Levantei a lanterna e juro que vi a sombra tremer, como se a luz doesse nela. Mas, quando a luz do poste voltou, a sombra sumiu e o símbolo na madeira estava maior, com linhas mais fundas, como se alguém tivesse cavado com força. Voltei para casa, mas não contei para os meus pais. Eles iam achar que era besteira de adolescente. Em vez disso, fui falar com Dona Cida, a senhora mais velha da vila, que sabe todas as histórias. Ela mora numa casa de taipa, cheia de santos e velas. Quando mencionei o poste, ela fez o sinal da cruz e baixou a voz. "Aquele poste tá no lugar errado, menino", disse. Antigamente, ali era o caminho pro carrasco. Quem fazia coisa errada era enforcado lá. E o último foi um homem que ninguém esquece. Ela não quis dizer o nome, mas falou que o espírito dele nunca saiu, e que o poste foi colocado exatamente onde a forca ficava. Saí de lá com o coração na boca. Pesquisei no celular, mas não achei nada sobre enforcamentos na vila. Só que naquela noite, o poste piscou mais vezes, e a sombra estava diferente.
Agora ela parecia mais humana, com ombros curvados e uma cabeça inclinada, como se tivesse uma corda no pescoço. E pior, ela se mexeu na minha direção, mesmo com a luz acesa. Corri para casa e ouvi um som atrás de mim. Não era passo, era como um arrastar, lento, na terra. Quando olhei para trás, não tinha nada, mas o poste estava apagado, pela primeira vez em anos. No meu quarto, percebi que minha lanterna estava fraca, mesmo com pilhas novas. E no espelho do armário, vi algo que me fez gritar. A sombra estava lá, refletida. Mas eu não estava projetando nada. Ela levantou a mão, apontando para mim, e o símbolo do poste apareceu no vidro, como se fosse desenhado com fumaça. Depois de ver a sombra no espelho, com aquele símbolo desenhado como fumaça, eu estava em pânico. O poste da esquina não era só um poste, e a sombra não era só uma sombra. Era como se algo tivesse me marcado, e agora estava dentro da minha casa. Eu precisava fazer isso parar. Mas, cara, o que aconteceu depois foi pior do que qualquer pesadelo. Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas, mas o ar na casa estava pesado, como se tivesse alguém respirando atrás de mim. Tentei contar para os meus pais, mas eles estavam dormindo como pedra, o que não é normal. Peguei a lanterna, mesmo sabendo que ela estava fraca, e fui até a sala. O símbolo do poste, aquela cruz com um círculo, estava riscado no chão, como se alguém tivesse usado carvão. E o poste lá fora, que eu via pela janela, estava apagado, mas a sombra estava lá, no meio da rua, olhando para casa. Não sei como, mas eu sentia os olhos dela, mesmo sem rosto. Lembrei do que Dona Cida disse sobre o carrasco. Corri para o quarto do meu avô, que guarda um monte de coisas velhas, e achei um caderno dele, cheio de histórias da vila. Tinha uma página sobre o Homem do Poste, um cara enforcado ali nos anos 40, acusado de um crime que ninguém provou. Diziam que ele jurou vingança, e que o poste foi colocado para selar o espírito. No caderno, meu avô escreveu: "Se a sombra te vê, reze e não olhe." Peguei o terço da minha mãe e comecei a rezar, mas a sombra bateu na janela, um som seco, como pedra contra vidro. Desesperado, corri para a rua com o terço na mão. O poste estava aceso de novo, mas a sombra estava mais perto, agora, na minha porta. Ela levantou a mão e o símbolo apareceu no chão, brilhando como brasa. "Você não me prende", disse uma voz, rouca, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Joguei o terço no símbolo e a sombra gritou. Um som que fez os cachorros da vila uivarem. O poste piscou rápido e a sombra se dissolveu como fumaça, mas a voz riu. "Eu volto." Saí da vila no dia seguinte, ficando na casa de um primo em Feira de Santana. O poste tá lá, piscando como sempre, e ninguém na vila fala sobre ele. Mas às vezes, quando passo por outro poste à noite, sinto um frio e vejo uma sombra que não é minha. Meu apartamento é no 4º andar, um prédio antigo, com aquele cheiro de mofo e elevador que range. Me mudei pra cá com meus pais e meu irmão caçula, Pedro, de 8 anos, faz uns 6 meses. O corredor tem 4 APs, mas no meio, entre o 403 e o 404, tem uma porta de madeira, pesada, sem maçaneta, só com uma fechadura enferrujada. Perguntei pro síndico, e ele disse que é só decoração, que atrás é parede. Mas, cara, não faz sentido. Quem coloca uma porta no meio de um corredor sem motivo? Notei algo estranho umas semanas depois da mudança. Era tarde, eu estava voltando da faculdade, por volta das 10 horas, e o corredor estava silencioso, só com o zumbido das lâmpadas. Ao passar pela porta, ouvi um som, tipo um arranhar leve, como se alguém estivesse raspando as unhas do outro lado. Parei, achando que era um rato ou algo assim, mas o som parou. Fiquei olhando para a porta, e juro que senti um frio, como se o ar tivesse mudado. Fui pro AP, mas não comentei nada, porque meus pais iam dizer que era coisa da minha cabeça. Uns dias depois, o Pedro começou a agir estranho. Ele, que vive falando, estava quieto, só desenhando no quarto. Um dos desenhos me deu arrepio. Uma porta preta com uma figura sem rosto, de cabelo comprido, parada atrás. "É a moça que mora lá", ele disse, apontando para o corredor. "Ela bate na porta de noite." Fiquei sem reação, mas perguntei quando ele ouviu isso. Ele disse que toda noite, lá pelas 11 horas, escuta batidas leves, como se alguém quisesse sair. Resolvi checar. Na noite seguinte, fiquei no corredor, com o celular gravando. As batidas vieram, suaves,
ritmadas, como se seguissem um padrão. Gravei, mas, quando fui ouvir, o áudio estava cheio de estática, e dava para escutar uma voz abafada, como se sussurrasse meu nome. A planta do prédio, que vi no quadro de avisos, não mostra essa porta. É como se ela não existisse. Agora, toda vez que passo por lá, sinto um peso, como se algo me observasse pela fechadura. Decidi investigar mais. Fui falar com o zelador, seu Marcos. Um cara quieto que trabalha no prédio há anos. Perguntei sobre a porta. E ele ficou visivelmente nervoso, mexendo nas chaves como se quisesse fugir da conversa. Essa porta não leva a nada, menino. Esquece ela, ele disse, mas os olhos dele diziam outra coisa. Quando insisti, ele murmurou algo sobre um quarto que selaram há muito tempo e saiu andando rápido. Fiquei com aquilo na cabeça e resolvi procurar mais. Na internet, achei um fórum de moradores de BH e tinha um tópico antigo sobre o prédio. Um usuário, que não postava desde 2015, mencionava uma história de um crime no quarto andar, nos anos 90. Uma mulher que morava sozinha desapareceu, e ninguém sabe o que aconteceu. O apartamento dela foi selado, e a porta nunca mais foi aberta. O endereço batia com o meu prédio. Meu estômago revirou. Será que a porta no corredor era do apartamento dela? Naquela noite, as batidas voltaram, mais altas, como se alguém estivesse socando a madeira. Pedro estava no quarto, desenhando de novo, e dessa vez o desenho era pior. A mulher sem rosto estava mais perto da porta, com as mãos esticadas, como se tentasse abrir. Ela tá brava, ele disse, com a voz tremendo. Tentei gravar as batidas de novo, mas meu celular travou, e a tela mostrou um erro estranho, tipo linhas de código piscando. Quando desliguei, ouvi um som novo. Um choro baixo, vindo da porta, como se alguém estivesse soluçando do outro lado. Resolvi checar o corredor. Peguei uma lanterna e me aproximei da porta. As batidas pararam, mas a fechadura estava quente, como se tivesse fogo atrás. Encostei o ouvido e o choro virou um sussurro, agora mais claro. Me deixa sair. Meu coração disparou e recuei. Quando apontei a lanterna, vi algo que me fez quase gritar. A porta estava entreaberta, só uma fresta, mas o suficiente para ver uma escuridão lá dentro que não parecia normal. Não tinha como, aquela porta estava trancada, sem maçaneta, há dias. Corri pro AP, tranquei tudo. E percebi que o desenho do Pedro estava no chão, com um detalhe novo. A mulher agora tinha meu rosto desenhado sobre o dela. Depois de ver a porta entreaberta, tranquei o AP e fiquei com o Pedro no quarto, segurando a lanterna que mal funcionava. As batidas voltaram, agora tão fortes que pareciam chacoalhar as paredes. Meus pais estavam dormindo, como se estivessem em transe, e não acordavam por nada. Peguei o celular para ligar para o síndico, mas a tela estava preta, só com linhas de estática e meu nome piscando, como se fosse uma mensagem. Então, ouvi um rangido alto, e a porta do corredor, aquela porta, estava escancarada, com uma escuridão lá dentro que parecia engolir a luz. Peguei o terço da minha mãe, que estava na cômoda, e fui até o corredor, mesmo sabendo que era uma péssima ideia. A fechadura estava brilhando, como se tivesse fogo dentro, e o choro agora era um grito abafado, como se viesse de longe. "Me deixa sair!" a voz dizia, e eu juro que era a mesma voz que sussurrou meu nome antes. Olhei pela porta e vi uma figura, uma mulher, de cabelo longo, com olhos brancos que brilhavam na escuridão. Ela esticou a mão, e o terço na minha mão pegou fogo, virando cinzas. Corri pro AP, mas a porta do meu apartamento não abria mais. O chão do corredor estava coberto com o mesmo desenho que o Pedro fez, repetido várias vezes, como se fosse um tapete. A mulher saiu da porta, flutuando, e disse: "Você abriu meu quarto." O prédio tremeu. As luzes apagaram, e senti ela tocar meu ombro, um frio que queimava. Não sei como, mas consegui chutar a porta do AP, entrei e tranquei. Peguei o Pedro e corri pro elevador, que milagrosamente funcionou. Fomos para casa de uma tia, e não voltei pro prédio desde então. Fui ao síndico no dia seguinte, e ele disse que a porta tá trancada de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas o Pedro ainda desenha a mulher, e às vezes murmura: "Ela quer voltar."
Não sei se ela tá atrás de mim, mas quando passo por portas antigas, sinto um frio que não explica.